Olá, meus amados amigos, ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Nós continuamos com o nosso programa Entendendo os Pontos Divergentes e hoje eu quero convidar você a seguir estudando Judas no seu capítulo único, versículo 14 e 15. Nós vamos estudar os dois de uma vez só. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios e pecadores proferiram contra ele. Que o Senhor nosso Deus nos faça entender melhor a sua vontade. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse privilégio de ter sido alcançado pela tua palavra e ter entendido o teu chamado e te obedecido, Pai. Que o Senhor continue a me fortalecer e a abençoar todos estes que me assistem e que eu possa transmitir graça aos meus ouvintes para a glória do teu nome. Amém. O texto que nós lemos aqui fala da parúzia, fala do retorno de Jesus, fala da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi profetizada por Enoque, o sétimo depois de Adão. E o texto diz que ele falava na sua profecia: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Eu contemplo o Senhor voltando, eu contemplo o Senhor vindo, retornando para essa terra para exercer juízo. E é interessante que nesse particular, no tempo que Enoque fez essa profecia, o Senhor Jesus nem ainda havia sido feito carne e habitado entre nós. Só para você ver a presciência de Deus e como Deus ele pode profetizar com exatidão ou dizer o que vai acontecer milhares de anos posterior e também dizer o que aconteceu com perfeição há milhares de anos atrás, porque o Senhor ele não está preso ao tempo. Eu acredito sim que Deus é atemporal, que não há limites para a sua capacidade de conhecer e que também o Senhor não cresce em conhecimento e nem diminui. Ele é o tudo, ele é a conclusão de tudo, ele é o topo de tudo, ele é o infinito em si. E o texto diz que Enoque já profetizava, já previa, já prenunciava àqueles que eram seguidores do Senhor que ele viria entre as suas santas miríades. Enoque foi o sétimo depois de Adão e foi aquele que foi transladado para não ver a morte. Enoque foi um homem que andou com Deus e não mais foi visto entre os homens porque Deus o tomou para si. Era uma pessoa que tinha vida com Deus e que eu e você sejamos capazes de estar andando com o Senhor dia após dia e no nosso andar com Deus a gente buscar cada dia mais ter as características de Cristo na nossa vida, ter as características de Deus em nós, e isso só será possível quando a gente observar com amor, observar com carinho e com muito desejo de obedecer, de pertencer ao Senhor, quando a gente começar a ter zelo, a ter cuidado de nós mesmos e da doutrina bíblica que o Senhor nos confiou às nossas mãos para fazermos conforme a sua vontade. E quando Enoque profetizou, ele estava dizendo algo muito sério que um dia há de acontecer. Eu, como pastor, a Bíblia diz para mim, diz para você: lembrai dos vossos pastores que vos pregaram a palavra da verdade, atentando para a sua maneira de viver, a fé dos quais imitais, porque eles velam por vossa alma como quem deve prestar conta delas. Um dia cada um de nós, que somos ministros do Evangelho, pastores, que somos líderes,
teremos que prestar conta ao Supremo Pastor das ovelhas acerca daquele que foi o nosso exercício e cuidado das suas santas posteridade, da sua santa herança, do seu povo que ele santificou, que ele purificou pelo sangue de Jesus, e nós vamos dar conta do serviço que prestamos. E por isso é que venho diante de vocês com o coração aberto e com muita cautela, para não me tornar um falso profeta e um ministro contrário à vontade do Senhor meu Deus. E o texto diz que nesta profecia, que foi algo assim que Deus sempre usou, Deus outrora falou de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Ele falou de várias maneiras. Nos últimos dias ele falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. E neste caso, através da profecia de Enoque, ele diz que o Senhor viria para exercer juízo. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Olha só como isso aqui é importante. Ele vem para fazer a justiça. Tem muitos que estão dizendo, onde é que está a promessa da vinda do Senhor? Desde muito tempo eu ouço isso, desde quando fizeram a Bíblia, esse povo fala que Jesus vai voltar, e até agora nada. Eu estava numa sala e o professor de matemática falava isso, que ele era menino e ouvia dizendo, Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou. Cadê? Isso é um papo furado, isso é coisa de fanáticos religiosos, isso é promessa de Deus. E são palavras duras e insolentes como estas que o Senhor declara que o Senhor Jesus vem para exercer juízo contra todos. O Espírito Santo falou por intermédio do apóstolo Pedro também, dizendo que o Senhor viria e ele exerceria juízo. E as pessoas dariam conta das arrogantes palavras que ímpios e pecadores disseram contra Deus. E esse texto diz que o Senhor vem para fazer justiça contra todos. Ele vem para julgar todos e deixar eles convictos das suas obras infrutíferas, das suas obras anti-Deus. E o Senhor Jesus vem para trazer à tona todos esses atos praticados contra o Senhor. Por exemplo, lembra da perseguição que o apóstolo Paulo fazia injustamente, o apóstolo não, que Saulo, na época, fazia antes da sua conversão, ele fazia contra os irmãos em Jerusalém, quantos deles ele matava e fazia blasfemar contra o nome do Senhor? Eles ali faziam isso pela força. E o Senhor Jesus apareceu e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura é para ti lutar contra as evidências, recalcitrar contra os grilhões, essas fortes convicções que tu já tem de que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias prometido, é duro para ti. E nos nossos dias, muitos Saulos têm se levantado com ensinos pervertidos e fazendo o povão que não tem maturidade, também dizer palavras arrogantes contra Deus e contra o seu povo. E nós precisamos tomar cuidado para a gente não cair no mesmo exemplo de desobediência que essas pessoas estão praticando, estão cometendo constantemente. Nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e estarmos atentos, porque a palavra de Deus é muito clara. Por exemplo, em Atos 20, 28, o apóstolo diz que a gente tinha que atentar sobre o rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor nos constituiu pastores, bispos, para apacentar o rebanho de Deus. E ele dizia, porque eu bem sei, depois da minha partida, penetrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Atos capítulo 20, versículo 28. E ele diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, arrastando os discípulos atrás deles. É isso que a gente percebe. Como venho falando, esse movimento agora não sou mais evangélico. Ele vem com essa característica aí, arrastando as almas para saírem atrás das suas sujidades. Quando você olha a história desses cidadãos aí que estão encabeçando esse movimento, aí você vê prostituição,
imoralidade sexual, homem com homem, pró-imoralidade sexual, mulher com mulher, é pró-assassinato de bebês indefesos no ventre, eles são pró tudo quanto é de maldade sobre essa terra. E que Deus tenha misericórdia para que a gente também não vá nesse caminho. Porque esse caminho é o caminho da grande mídia. Esse caminho bem aí, ele deve ser no mínimo o caminho dessas seitas secretas que existem por aí. Porque não pode tanta gente com tanto conhecimento falando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, maligna mesmo, contra os princípios de Deus. A gente olha, por exemplo, João Batista, desde o ventre já tinha diálogos com o Senhor Jesus, eles ali já se alegravam um pela presença do outro, e esse povinho aí que diz ser povo de Deus, defendendo tudo na falsa piedade, e uma mãe que sofre e tal e tudo, e vai começar a colocar a situação, e por isso, se alguém estiver sofrendo, então eu sempre mato o menor. Quer dizer, isso aí é coisa do maligno, é coisa do maligno. A criança, ela deve ser cuidada, e todos têm direito à vida, e nós, como servos de Deus, nós não podemos ficar contra a palavra de Deus e a favor dessas maldades aí não. E neste texto diz que esses homens entrariam no nosso meio e fariam isso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos e noite não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Essa é a nossa admoestação. Bem fará se você ouvir esse texto. Acompanhe essa série, nós explicamos já uma série de coisas fantásticas aqui, que você pode manter-se alerta quanto ao que falamos. E o texto diz que o Senhor vem para tornar convicto acerca de todas as obras ante Deus, todas as obras ímpias que estas pessoas têm feito, e mais ainda, acerca de todas as palavras insolentes, palavras duras, ignorantes, grotescas, que esses ímpios e pecadores proferiram contra ele. Então, toda essa crítica que se levanta contra o povo de Deus, essa crítica injusta que não separa o joio do trigo, essa crítica injusta que não faz distinção entre o santo e o profano, essa crítica descabida e cheia de malignidade, cheia de rancor, por causa das frustrações da alma, por causa do golpe psicológico que essa pessoa sofreu pelas suas próprias atitudes inconvenientes. Foram pessoas que nunca se firmaram na verdade, que nunca acolheram o amor da verdade para serem salvas. As suas histórias é de andar de movimento em movimento, é andar copiando o estilo rabínico de ser e seus comentários nas suas paraxás e parachotes, e eles vão fazendo a mesma coisa também. Por quê? Porque o povão não tem conhecimento de Deus, o povão não tem conhecimento aprofundado da vontade do Senhor, e vê essas pessoas fazendo as mesmas maldades. Era sempre aqueles grupinhos de judeus que se levantavam, aqueles vagabundos dentre a malandragem ali, que foram sorrateiramente, arrastaram Paulo e começaram a espremer, espreitá-lo de todos os lados, com o propósito de tirar-lhes a vida, porque ele falava acerca das verdades de Deus e destruía toda as falsas religiosidades daqueles cidadãos. São pessoas que estão desqualificadas para o ministério, mas ainda assim, por serem pastores que apacentam a si mesmos, continuam procedendo contra Deus. E são bons para proferir juízo contra o povo do Senhor e contra, é claro, todo aquele que se diz evangélico. Eles são bons para isso. Mas uma coisa eu quero dizer para cada pessoa que hoje está nos ouvindo: seja sábio. Eu não escondo e digo que no nosso meio tem mesmo muitas pessoas que não honram o chamado de Deus que tem. Que existem muitas delas que estão praticando abominações. Agora, eu, como ministro do Evangelho, devo manter o meu repúdio a essas atitudes, devo manter o meu repúdio a tal comportamento de um ministro, amar o ministro, mas repudiar essa prática dele e tentar, no meu contato pessoal com ele,
ver se ele volta para Jesus, ver se ele se converte, ver se ele abandona essas maldades. Porque está vindo o juízo da parte de Deus, está vindo da parte do Senhor o momento em que ele exercerá a justiça. Eu entendo que perfeição total só vai existir mesmo quando estivermos na glória com o Senhor. Mas é isso que faz o evangelho diferente do catolicismo e de tantas outras religiões que tem por aí. É a diferença no caráter, no procedimento, nas palavras e nas ações. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. E eu e você, nas nossas igrejas, temos que lutar pela preservação do ambiente sagrado, não deixando que essas corrupções de origens humanas solapem e tomem todo o povo de Deus. Porque aí sim nós estaríamos praticando atos inconvenientes, não estaríamos mais sendo evangélicos, mas estaríamos sendo também anti-Deus. E eu quero convidar você a, junto comigo, abrir a sua boca em favor do mundo, abrir a sua boca em favor do povo de Deus, abrir a sua boca em favor do Evangelho. Porque quando eu digo abrir a boca em favor do mundo, eu digo abrir a boca trazendo palavras que conduzirão essas pessoas à salvação. Abrindo a nossa boca com palavras cheias da graça de Deus, que proporcionará libertação aos cativos e oprimidos do diabo por causa dos ensinos pervertidos contra a vontade de Deus. Eu convido você a, junto comigo, se dedicar à causa do Senhor, orando, jejuando e confessando principalmente os nossos pecados, admitindo os nossos erros e buscando a cada dia servir ao Senhor com toda a honestidade do nosso coração, com toda a profundidade da palavra de Deus que temos em nossas mãos. Que Deus em Cristo abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus.